Falei, né? Hoje nós vamos ministrar sobre batalha na mente, né? E como nós governamos sobre as nossas emoções. Eu pedi às irmãs, né, para colocarem lá atrás quais são, né, as maiores batalhas que vocês enfrentam. E eu não li ainda, tá lá atrás. E eu vou sortear depois no final algumas, e eu creio que o Espírito Santo vai ministrar. E a gente vai poder estar aprendendo aonde e como em Cristo Jesus nós conseguimos vencer essas batalhas. Então, não sei se é o seu que eu vou tirar, mas eu creio que o Espírito Santo, né, aquele que conduz tudo, ele tem liberdade, ele vai conseguir ministrar aquilo que nós precisamos, amém? E eu queria convidar você para abrir comigo a palavra do Senhor. O livro é de Romanos, o capítulo é o 12, e o versículo é a partir do 2. Romanos 12, a partir do versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Amém? Somente esse versículo. Existem batalhas que nós vivemos que ninguém vê, amém? Às vezes nós como mulheres nós estamos sorrindo, né? Como que você está? Vai tudo bem. Mas a verdade é que a gente trava batalhas e trava lutas que muitas das vezes ninguém sabe. Às vezes você entrou aqui com batalhas na sua mente, e eu quero ser muito mansa hoje para poder ministrar, para que você possa absorver tudo aquilo que o Espírito quer ministrar no seu coração. Existem batalhas que nós vivemos como mulheres, que às vezes a gente esconde, que às vezes a gente camufla, porque às vezes a gente não consegue nem ter liberdade para poder expor, amém? Às vezes você não consegue nem compartilhar com seu esposo, com o filho, essa batalha que você vive, e a gente acaba com a mulher fazendo o quê? Absorvendo, escondendo e ficando onde? Atrás dessas batalhas que geralmente acontecem, como eu falei, aonde? Na nossa mente, amém? Na nossa mente. E quando a gente leu esse versículo, né, quando o apóstolo Paulo vai dizer: não imitem o comportamento e os costumes do mundo, mas deixe que Deus te transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. As batalhas, a maioria das vezes, acontecem na mente, e Satanás ele aproveita disso como estratégia para poder te paralisar. A verdade é que quando ele entra na sua mente e ele consegue dominar, ele consegue criar uma prisão, ele consegue criar uma cadeia espiritual, de modo que você não consegue se mover mais, amém? Porque na verdade a sua mente, tudo aquilo que te governa, tudo aquilo que te direciona está aprisionado. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar assim: olha, não se conforme com as coisas deste mundo, com os costumes, não se conforme com essas coisas, mas antes sejam transformados pela renovação de quê? Dos pensamentos da sua mente, amém? Como que é difícil? Não é difícil a gente pegar e querer pensar as coisas do alto, quando tudo à nossa volta nos leva a pensar o quê? Em outras coisas? Por isso que ele fala: não se amoldeis ao padrão do mundo, porque o mundo não é referência para nós, amém? Aquilo que o mundo faz não é aquilo que nós precisamos e não é aquilo que nós temos que fazer. Então, quando nós nos moldamos àquilo que o mundo faz, aquilo que a influencer faz, a gente começa a viver batalhas sem perceber. Sabe por quê? Porque a gente começa a viver conflitos na nossa mente, muitas das vezes, querendo viver aquilo que não é o que Deus tem para nós. A gente começa a querer ser uma pessoa que não é quem Deus nos criou para ser. A gente começa a tentar, e o inimigo ele é esperto nisso, porque a primeira coisa que ele vai fazer é tentar mudar a sua identidade, quem você é em Cristo Jesus. Então ele vai pegar e vai tentar te moldar, ele vai tentar pegar e através da sua mente colocar pensamentos que não te direcionam para Cristo, mas te direcionam para quê? Para o do mundo. Então não tem nada a ver eu fazer isso, e eu posso fazer isso, que isso não vai me trazer consequência nenhuma. Eu posso, Eu posso usar isso, eu posso fazer aquilo, mas nós temos o Espírito Santo de Deus aqui, amém? E a gente precisa ser direcionada e conduzida por Ele,
Porque uma vez que nós somos direcionados pelo Espírito Santo, o mundo já não vai nos moldar mais. Amém? E quando o apóstolo Paulo fala assim, transformai-vos pela renovação da nossa mente. Nós precisamos entender que tudo aquilo que nós fazemos, primeiro vai passar onde? Aqui. Amém? Primeiro vai passar na nossa mente. Por isso, que quando o Senhor Jesus vira e fala assim, olha, você precisa nascer de novo, é porque a verdade é que nós precisamos nascer de novo. Tudo que nós vivemos, irmãs, desde a nossa infância, tudo aquilo que você é construído desde quando você viveu lá atrás, tudo isso vai moldar você, vai moldar o seu temperamento, vai moldar o seu comportamento. Então o que acontece? A sua maneira de pensar, muitas das vezes, é reflexo daquilo que você viveu lá atrás. Às vezes de um trauma que você viveu, às vezes de uma rejeição, de uma decepção, de uma frustração. Às vezes você não teve uma criação cristã. Então toda essa formação sua, ela vai fazer com que você tenha comportamentos ou temperamentos, amém? Está dando para absorver? Que vai refletir na sua vida hoje. Então às vezes você vai falar assim, eu enfrento tantas batalhas na mente hoje, Aline. E às vezes não é culpa sua, amém? Não é culpa às vezes do que você está vivendo hoje. Às vezes é reflexo de uma coisa que você viveu lá atrás. Mas essa noite o Espírito Santo está falando, eu posso fazer você nascer de novo, amém? Eu posso fazer você nascer de novo. Que a sua mente possa sair daqui renovada, transformada. Para que você não viva mais em cima daquilo tudo que você já viveu um dia. Mas que você possa ter sua mente renovada em cima daquilo que o Senhor quer fazer e tem para você viver ainda. Aleluia. Amém? Aquilo que o Senhor ainda tem para você viver. E às vezes a gente luta contra o nosso dia. E quando eu falo isso, eu falo por mim, porque é uma coisa que eu ainda luto. Quem é que é ansioso, amém? Amém. Eu sou uma pessoa ansiosa. Eu luto contra a ansiedade todos os dias, né? Quantas pessoas aqui às vezes não lutam contra o medo, contra a insegurança, né? Contra a comparação. Quantas pessoas aqui não lutam contra a culpa? Porque carregam esses sentimentos, não é de hoje, mas é lá de trás. Às vezes o que você viveu na sua casa, lá quando a sua infância, fez você ficar uma mulher reprimida, uma mulher insegura, uma mulher que não acredita em si. Às vezes você foi criada por pais autoritários, então você foi uma mulher que, em todo tempo, você foi uma mulher com medo de tudo, medo de tomar decisões. E hoje você trava batalha na mente, não é porque você trava, mas é porque lá atrás o inimigo de alguma forma tentou te aprisionar ou tentou pegar e criar o quê? Batalhas na sua mente para poder o quê? Te travar, te mobilizar. Então às vezes a rejeição que você vive, por isso que a palavra do Senhor vai dizer, transformai-vos pela renovação da sua mente. Eu quero te dizer que não tem como você vencer nenhuma batalha se você não renovar sua mente nessa noite. Você pode sair daqui, você pode ouvir essa palavra, você pode receber tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar na sua vida, mas se você não sair daqui com a mente renovada e com o entendimento daquilo que você precisa, você vai sair daqui e vai continuar enfrentando as mesmas lutas, as mesmas batalhas. As mesmas batalhas. E o Senhor nessa noite, Ele quer nos habilitar, amém? Ele quer nos habilitar, porque não dá mais para a gente viver inconstante na presença do Senhor. Não dá mais para eu viver assim, hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou ansiosa. Já não dá mais, igreja. O Senhor está falando, eu quero renovar a sua mente. Se preciso fazer você nascer de novo, mas de modo que essas batalhas que você enfrenta, você possa vencer elas. Elas não vão te dominar mais, amém? Não é as emoções que vão me governar. Quem vai me governar é o Espírito Santo de Deus. Então eu preciso entender que para o Espírito me governar, eu vou ter que dominar e eu vou ter que travar uma batalha na minha mente. Uma batalha de verdade. Às vezes sua luta não é nem contra o seu esposo, contra os seus filhos, nem assim como a Ana Paula ministrou. Às vezes no seu trabalho você encontra uma perseguição, uma afronta. Às vezes alguém da sua família te persegue. Às vezes você num vizinho. Mas às vezes não é nem essa a maior sua luta. Às vezes a maior luta que você enfrenta é quando você chega dentro da sua casa. Aí você entra lá, você encontra os mesmos problemas. Aí o inimigo vem na sua mente com as mesmas falas. E o Senhor está falando essa noite, eu quero renovar a
a sua mente. Eu quero transformar a sua mente. De modo que quando vier essas batalhas, você consiga ter domínio sobre elas, amém? E aí deixa eu te falar uma coisa. São coisas que nós vamos ter que lutar sempre. Aline, eu sempre vou ter batalha na mente? Sempre vai ter batalha na mente. Por quê? Por mais que eu seja transformado, por mais que eu seja renovado, sempre. Por quê? Porque é uma área que o inimigo mais atua hoje. Hoje as maiores doenças, elas não são nem físicas, elas são psicológicas. Hoje o reflexo que a gente vive, muitas das vezes, é consequência da nossa ansiedade, é consequência da nossa preocupação, da nossa inquietação, do nosso medo. Isso afeta tanto porque nós somos o quê? Nós somos corpo, alma e espírito. Então, se o meu espírito não está forte e a minha alma, ela está balançando, o meu corpo vai sentir. Então, às vezes, aquilo que você sente no físico, Aline, eu sinto uma dor forte, eu sinto algo que não passa, eu sinto alguma coisa que reflete no meu físico. Muitas das vezes isso é um espírito fraco e uma alma travando uma batalha sem vencer. Então, nessa noite eu preciso entender que às vezes você vai tomar um remédio de cabeça e às vezes não vai passar. Às vezes você vai ter que dobrar o joelho no seu quarto, repreender e orar. E às vezes tudo aquilo que a sua alma está sentindo vai se aquietar, amém? Por isso que Davi, ele fala no Salmo, se você for ver, ele fala 3 vezes: aquieta-te, alma. Aquieta-te, alma. Porque nós somos carne, nós somos espírito. Então existe uma batalha em todo o tempo. Aline, todo dia eu vou ter batalha? Todo dia você vai ter batalha. Mas deixa eu te falar uma coisa. A palavra do Senhor diz que em Cristo você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Que ainda que o inimigo venha, ainda que ele possa tentar, o Senhor Jesus, ele já nos garantiu a vitória, amém? Então eu preciso o quê? Eu preciso permanecer. Eu preciso o quê? Eu preciso resistir. A palavra do Senhor diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele não fala para você enfrentar. Isso aqui não estava nem na ministração. Ele fala para você resistir. Quando esses dias, eu até falei isso no domingo, o Senhor tem ministrado muito ao meu coração sobre resiliência, sobre a arte da gente resistir e permanecer, ainda que a gente não veja Deus fazendo. Sobre você permanecer, ainda que as coisas não estejam como você quer. Você resistir, ainda que tudo à sua volta esteja contrário. É o mais difícil, você permanecer nesse lugar. Amém? Não é você está constante, você acordar de manhã, às vezes cansado, tendo que trabalhar, e você ter o entendimento que você precisa orar antes de você sair de casa. A batalha que a gente enfrenta todos os dias. Então, qual que é a nossa maior dificuldade? É permanecer, é resistir. Então, quando a palavra diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós, eu sei que ele anda ao derredor em todo o tempo, amém? A palavra diz que ele anda ao derredor o tempo todo. Enquanto nós estamos aqui, ele está tentando, ele está andando ao derredor, tentando alguém para tragar. E o que eu preciso fazer? Resistir. O que eu preciso fazer? Não é enfrentar ele, é fugir. Resistir a ele. E ele que vai fugir de nós. Quando você está em Cristo Jesus, o inimigo, ele pode ser mais poderoso que nós, mas ele não é mais poderoso que Cristo. Então ele tem que sair, ele tem que fugir. O que eu preciso fazer? Eu preciso permanecer e resistir, amém? A palavra do Senhor vai dizer em 2 Coríntios, abra comigo, capítulo 10, o versículo 4 e 5. 2 Coríntios 10, 4, diz assim, olha que interessante: usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo. Quais são as armas que nós vamos usar para vencer as batalhas? Não são as nossas armas, mas são as armas de Deus, amém? Para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e ensinamos a obedecer a Cristo. A mente é o principal campo de batalha. Antes de existir uma queda, antes de você cair, vai vir um pensamento, amém? Antes de existir um pecado, vai haver uma sugestão.
Então você precisa entender que antes de haver uma desistência, vai ter uma mentira acreditada. Satanás fez assim com Eva. Satanás, ele não começou atacando Eva fisicamente, ele atacou os pensamentos dela. Ele virou e falou assim: mas Deus diz isso? Já viu como o inimigo tenta confundir aquilo que Deus fala para nós? Aquilo que Deus fala ao nosso respeito? Deus vira e fala assim: olha, você é coluna, você é mulher sábia dentro da sua casa, é você que vai orar, a mudança dentro da sua casa começa com você. Aí você entra para lá, o inimigo vai falar assim: não está adiantando nada você orar. Não está adiantando nada tudo isso que você está fazendo. Você está orando para quê? Você está buscando para quê? Você está sendo em vão. Está sendo em vão para quê? Aí o inimigo já vem aonde? Lá na sua mente. Aí ele começa a falar assim: olha, não vai mudar, não quer mudança. Você está orando à toa, você está pagando um preço à toa. O inimigo faz isso. Amém? Ele vai atacar primeiro na nossa mente. Nem todo pensamento que vem na nossa mente vai vir de Deus. Por isso que a batalha é na mente. O inimigo também coloca pensamentos na nossa mente. Ele também vai tentar te influenciar, ele também vai tentar colocar sugestões. Ele vai tentar distorcer aquilo que Deus te falou um dia. Sabe por quê? É muito mais fácil você acreditar, talvez, numa mentira de Satanás, do que você pagar um preço para poder buscar uma resposta de oração em Deus. Porque vai ter que ter renúncia, irmãos. Não tem jeito não. Você vai ter que orar, você vai ter que jejuar, você vai ter que pagar preço, a gente não quer. Aí quando Satanás vem com uma mentira na nossa mente, sabe o que a gente faz? A gente acredita naquilo que ele diz. Aí você fala assim: ah, eu não vou no culto hoje não, porque eu estou cansada. Às vezes era o dia que o Senhor estava te esperando para te entregar a sua resposta de oração. Às vezes era o dia que Deus ia virar uma chave, às vezes era o dia que Deus ia mudar o diagnóstico na sua vida. E às vezes por causa de um cansaço a gente não vem, a gente abre mão fácil das coisas de Deus. Mas se tiver uma festa a gente abre mão? Abre nada, você vai cansado do jeito que você está, amém? Se tiver uma festa, você toma um banho, você toma alguma coisa e vai. Mas e para as coisas de Deus? É tão mais fácil a gente deixar para o lado, é tão mais fácil a gente desistir. Aí quando a gente trava uma batalha na nossa mente, a gente vai correr para onde? Não é para a festa, a gente vai correr para Deus, amém? Olha que interessante que a gente leu. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo. Batalha na mente, tudo aquilo que você enfrenta. A gente sabe que as nossas armas, elas não são carnais, mas elas são espirituais em Deus. Então você entrou aqui hoje, pastor, eu ando com a minha mente turbulenta, cheia de batalha. As armas que você precisa para poder guerrear, e as armas que são poderosas para você poder vencer, são as armas de Deus. Às vezes você vai chegar em casa, você vai falar com seu marido 1000 coisas. Sabe o que vai acontecer? Às vezes ele não vai entender nada daquilo que você falou. Às vezes ele não vai receber nada daquilo, não vai mudar em nada daquilo que você falou. Agora se você fizer assim: ó Senhor, eu preciso tanto de um alinhamento na minha casa, eu vou fazer um propósito de jejum com o Senhor uma semana. Eu vou buscar, eu vou orar. Quando eu for conversar com meu esposo, Espírito Santo, vai na frente. Porque a palavra diz que quem convence é o Espírito Santo, não somos nós, amém? Então às vezes a gente vai ficar batendo boca com o filho, com o marido, e não vai conseguir convencer, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Então aí, em vez de a gente usar as armas que Deus nos deu, que são armas poderosas e espirituais, nós vamos usar quais armas? As armas que a gente tem. A gente vai brigar, a gente vai gritar, a gente vai querer fazer justiça, a gente vai querer falar que é a gente que está com razão, a gente vai querer se justificar, a gente vai falar: não, mas quem está certo sou eu, você não viu? A gente vai tentar fazer isso. Aí a nossa mente vai travar uma batalha, porque muitas das vezes a gente não entende porque a gente está vivendo, porque a gente está lutando com a arma errada. O Senhor nos deu, olha só, armas poderosas em Deus. E essas armas são para quê? Para derrubar as fortalezas do raciocínio humano. Olha qual que é a fortaleza, onde que ela está? No raciocínio. A fortaleza que a gente precisa destruir, ela está na mente, irmãos. Aquilo que o Senhor está falando, olha só, para derrubar as fortalezas. Quando você fala a palavra fortaleza, o que ele te lembra? Um lugar seguro, amém? Uma fortaleza, uma torre, alguma coisa forte. E fala assim, ó, e acabar com os falsos argumentos.
Então todo falso argumento, toda mentira de Satanás, o que ela vem? Ela vem e cria dentro da nossa mente o quê? Um argumento falso. Como eu falei, ela vai tentar distorcer aquilo que Deus falou com você. Então, a partir do momento que isso gera uma fortaleza, eu preciso destruir. Eu preciso romper isso. E isso a gente só consegue fazer como? Com a nossa mente renovada. Com a nossa mente transformada. Amém? Quando fala de derrubar fortalezas do raciocínio humano, são pensamentos, crenças, argumentos, mentalidades que se estabelecem na mente como uma fortaleza. Então vamos lá. Quando você pega e fala assim, Aline, eu não consigo fazer isso, eu não consigo ter tal atitude, eu tenho medo para isso. Eu já falei que isso pode ser reflexo de uma coisa lá atrás, amém? Só que a palavra do Senhor vai dizer, quando a gente lê, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, amém? Amém. A palavra do Senhor vai nos dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você já até sabe de cor, amém? Tem um versículo que diz assim, ó: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Versículo que a gente sabe de cor, amém? Quando você está cansado e sobrecarregado, para quem que você vai? Para onde você vai? A palavra do Senhor nos garante um alívio, amém? Aí Satanás vem na nossa mente, cria uma fortaleza, entendeu? Ele vai criar o quê? Uma fortaleza que vai dizer assim para você, ó, você está cansado? Você está cansado mesmo, é muita coisa para fazer. Você está sobrecarregado porque você está carregando peso que não é para você carregar. E ele vai, e você vai vivendo a vida cansada e sobrecarregada. Eu falo isso por mim, amém? Tem dia que eu estou cansada e sobrecarregada. E eu esqueço dessa palavra. Por isso que o Senhor fala assim, ó, traga à memória aquilo que possa te dar esperança. Porque uma vez que eu lembro, uma vez que eu trago à memória tudo aquilo que o Senhor me falou um dia, tudo aquilo que me dá esperança, eu tenho certeza que se eu perguntar para cada uma de vocês, se vocês têm um testemunho para contar de um milagre, de alguma coisa que Deus já fez na vida de vocês um dia, vocês vão ter para falar. Às vezes não hoje, mas um dia Deus já fez alguma coisa por você. E por que isso tem ficado no esquecimento? Ou tem feito você esquecer das promessas que o Senhor fez para você? Ou tem feito você travar batalhas na sua mente, querendo buscar a aprovação dos outros? Quando na verdade a gente precisa buscar a aprovação de Deus. Aleluia. E às vezes a maior batalha que a gente enfrenta na nossa mente é porque a gente quer ser alguém que a gente não é, ou não foi chamado para ser. A primeira coisa que Satanás vai tentar fazer, tudo isso que eu estou falando, irmãos, é uma aula de libertação, tá? Tudo isso que Satanás vai tentar fazer é distorcer a sua identidade, quem você é em Cristo Jesus, assim como eu falei. Então, qual é o pensamento que ele vai lançar, né? O que ele vai virar para você? Quando você virar e ver uma pessoa, você vai às vezes olhar para ela e vai falar assim, poxa, eu queria tanto viver aquilo que aquela pessoa está vivendo. O pastor ministrou domingo, né? Nossa, o ímpio prospera tanto. Por que o ímpio prospera? E eu que estou aqui vivendo essa vida não consigo, né? A gente tem tanta tendência a olhar para o outro. Sabe o que é isso? Aí você começa a viver batalha na sua mente. Você começa a se comparar com o outro. Você começa a olhar o que você tem dentro da sua casa e achar pouco. Você começa, em vez de olhar com um olhar de gratidão, começa a dar espaço para murmuração. Aí você está emprestando a sua boca, amém? Então tudo aquilo que o Senhor está fazendo, você consegue o quê? Inverter, você começa a mudar quem você é em Cristo Jesus. Em vez de você orar assim, Senhor, quais são os seus propósitos para a minha vida? O que o Senhor tem para mim? Eu não quero viver o propósito do outro, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Ou em vez de você querer desejar alguma coisa que não é aquilo que o Senhor tem para você, quantas das vezes a gente sonha com coisas? Já viu aquela imagem que tem um homem, né? Ou às vezes até Jesus Cristo com um urso enorme, a gente com um ursinho pequenininho para entregar, e Deus tem, né? Ou se não um buquê de flores, né? Tem essa arte na mídia. Às vezes você está ali com uma flor e Deus tem o quê? Um buquê enorme para poder te entregar. A gente olha às vezes tão pequeno, às vezes a gente pensa tão pequeno,
porque a gente está desalinhado com os sonhos e os propósitos de Deus para a nossa vida. Lembra o que a gente falou lá no início? Qual que é a vontade de Deus para a nossa vida? Boa, perfeita e agradável. Ela é perfeita, ela não é mais ou menos, ela é perfeita. Então eu preciso entender que eu preciso viver, não é aquilo que eu quero, mas é aquilo que Deus tem para a minha vida. Aí o que o inimigo vai fazer? Ele vai tentar colocar em mim coisas que não é para eu viver, para tentar mudar quem eu sou em Deus. Aí às vezes você vai virar e vai falar assim, poxa, eu queria tanto isso, eu queria... E às vezes nem é aquilo que Deus tem para você. Deus tem algo tão maior, Deus tem algo tão melhor. E às vezes a gente está travando batalhas porque a gente quer viver aquilo que não é o que Deus tem pra gente. Amém? Às vezes pessoas foram embora. Às vezes pessoas foram embora. Às vezes você se separou. Às vezes o namorado foi embora. Às vezes um filho foi embora. E às vezes você carrega esse peso e essa culpa em você. Nossa, eu queria tanto que fulano voltasse comigo. E você começou a orar, Senhor, em nome de Jesus, alcança lá fulano. Mas às vezes quem o Senhor tem para a sua vida é muito melhor e você está presa naquilo. Amém? Amém. Às vezes você está insistindo com alguma coisa e Deus tem algo muito maior. Às vezes Deus vai te tirar uma amizade. Às vezes você tem uma amiga que você, nossa, Aline era uma amiga que eu tinha contato, que a gente se falava todo dia, eu sinto falta dela. Às vezes você está insistindo num relacionamento que foi Deus que tirou. Que aquele relacionamento só te levava para longe de Deus. Que aquele relacionamento nunca te dava bons conselhos, só te falava aquilo que você não precisava ouvir. Mas você às vezes tem insistido, por quê? Não, eu queria tanto aquela pessoa aqui, você está falando, filha, deixa eu tirar. Deixa eu te mostrar aquilo que eu tenho de melhor para você. Essas batalhas que a gente vive, porque quando uma amizade vai embora, não sei se vocês são assim. Você sabe o que a gente pensa? Onde que eu errei? Onde que eu errei? Gente, o que eu fiz de errado? A gente fica buscando culpa na gente, quando na verdade, às vezes é Deus arrancando. Às vezes é Deus arrancando. E a gente às vezes quer lutar, trava aquela batalha buscando o quê? Uma resposta para uma culpa em cima daquilo que a gente está vendo, como se nós fôssemos o erro. E é isso que o inimigo faz. Por isso que ele vai criando fortalezas na mente, para te colocar culpa, medo, ansiedade, depressão. A palavra do Senhor diz que não cai uma folha da árvore sem permissão de Deus. Que Ele sabe todos os fios de cabelo que tem na sua cabeça. Quantos fios a gente tem? Nem a gente sabe, Ele sabe de qual. Você acha que Deus não sabe aquilo que é melhor para a sua vida? Aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável? E por que às vezes a gente permite tantas vezes o inimigo vir travar batalhas na nossa mente, para tentar tirar o foco? Já viu quando a gente está passando por alguma batalha que a gente fica com a mente muito acelerada, que você não consegue se concentrar nas coisas? Amém? Ou só eu que sou assim? Quando às vezes a gente está com um pensamento em alguma coisa, geralmente a gente não consegue se concentrar naquilo que precisa fazer. Geralmente a gente está ali com a mente tão acelerada que você não consegue parar para pensar aquilo que você precisa tomar como decisão. Por isso que a gente vai sair daqui nessa noite com a mente renovada, amém? Amém. Em nome de Jesus, eu Amém. também recebo. Amém. A palavra do Senhor diz assim, Jeremias 17:9, não precisa abrir, a gente já conhece, né? O coração humano é o mais enganoso e está desesperadamente doente. Quem é capaz de compreendê-lo? Se nós formos ouvir as emoções e o nosso coração, nós vamos errar. E muitas das vezes as emoções têm nos governado, as nossas emoções têm nos governado, a gente tem agido por impulso, a gente tem agido por aquilo que a gente acha que é certo. Olha o que o Senhor diz, quem é capaz de compreendê-lo? Só o Senhor. Amém? Quem nos fez? Quem é? O olheiro. Aquele que fez o vaso. É Ele que sabe a maneira melhor, a maneira maior de compreender o nosso coração, que somos nós. Então, a Bíblia, ela vai nos ensinar o quê? Que as nossas emoções, elas precisam ser submetidas a Deus. Tudo aquilo que nós sentimos, nós precisamos levar cativo ao Senhor. Tudo aquilo que nós pensamos, nós precisamos fazer o quê? Levar cativos a Deus. E aí as nossas emoções não vão nos governar. Quem vai nos governar é o Senhor. Amém? Então, a gente precisa entender que sentir medo não significa que Deus te abandonou. Quando você sentir medo em alguma situação, é normal.
É normal você sentir medo. Mas você não pode tomar uma decisão pelo medo. Amém? O medo não pode ser quem vai te governar. O medo não pode ser aquilo que vai direcionar a sua vida. Sentir tristeza é normal. Não significa que Deus deixou de te amar, não. Tem dia que a gente vai estar triste, amém? Tem dia que a gente vai chorar. Tem dia que a gente vai buscar respostas que a gente não vai, conseguir, às vezes, saber a resposta. Tem respostas que Deus não libera para nós na hora, mas só depois. Então isso é normal. Sentir fraqueza, às vezes, não quer dizer que você perdeu ou que você é um fracassado. São emoções normais que a gente enfrenta todos os dias. Jesus, quando Lázaro morreu, a palavra vai dizer que Jesus chorou. Como eu e como você. Amém? Só que Jesus, ele não era governado pelas suas emoções. E é isso que a gente precisa entender nessa noite. E para nós vencermos as batalhas da nossa mente, nós precisamos deixar o Espírito governar. E se o meu Espírito não estiver forte, eu não vou conseguir governar as minhas emoções. Aí tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu ajo, vai ser, sabe como? Pelo impulso, pelo medo, e depois eu vou colher a consequência disso. Toda vez que as emoções me governam, é como se eu dissesse assim: Deus, eu não confio naquilo que o Senhor quer fazer. Eu preciso fazer do meu jeito. Eu preciso fazer através da minha maneira de fazer, do jeito que eu creio que é o certo de fazer. É como se eu falasse assim: Senhor, eu não creio que o Senhor me dê um espírito de coragem, de ousadia. Então, eu tenho medo, eu sou insegura, eu me sinto incapaz, eu me sinto menor. Quantas das vezes eu já me senti menor? Quantas das vezes eu já me senti menor que o outro? Eu estou falando por mim. Eu me sentia incapaz, eu me sentia inferior. Eu me sentia como se eu nunca fosse suficiente, ou como se eu precisasse que os outros me aprovassem, ou que os outros me elogiassem, para eu poder ser aceita ou para eu poder ser feliz. Sabe o que Deus fez um dia? Deus me tirou tudo. Um dia Deus precisou me tirar tudo, para eu poder voltar e colocar minha confiança totalmente em Deus. Um dia Deus precisou me deixar sem amigos. Quando nós iniciamos o ministério, eu estava comentando isso com o Gabriel, meu filho. Quando nós viemos para cá, era eu, meu esposo e meus 2 filhos. E o Senhor falou comigo: filho, você vai precisar parar de olhar para trás. E aí eu estava sozinha. E quando eu estava sozinha, o Senhor falou comigo: filha, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou te tirando a sua dependência emocional de pessoas, para você não depender mais das pessoas, para você dizer que você é feliz. Eu estou tirando a sua dependência de amizade. Eu estou tirando toda a sua necessidade de aprovação. Eu estou tirando a sua necessidade de elogio, para você colocar a sua dependência somente em mim, para você colocar a sua confiança somente em mim. Você não precisa da aprovação dos outros, você precisa da minha aprovação sobre a sua vida. Você precisa daquilo que eu digo a seu respeito. Por isso que a palavra diz, amém? Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz, não são pensamentos de mal, para te dar o bem que vós mereçais. Amém? É o que o Senhor pensa a nosso respeito. E às vezes a gente está tão preocupado com o outro, esquecendo de ouvir Deus falar. As emoções, elas são indicadores, mas elas não devem ser governantes. Eu coloquei aqui, mas não vou ler para a gente ganhar tempo. 1 Reis 19:4 vai dizer sobre Elias. E a palavra do Senhor vai dizer que Elias tem uma grande vitória. Amém? Elias vai lá, derruba todos os profetas de Baal. Ele tem uma grande vitória. Deus é com ele. Ele fala que profetiza e Deus faz conforme ele diz. Só que a palavra vai dizer que quando Elias sai daquela grande vitória, e vê se não é assim. Geralmente quando nós temos uma grande vitória, a palavra do Senhor vai dizer que Jezabel manda ameaçar ele. O Senhor fala com Elias que tudo aquilo que ele fez com os profetas até amanhã vai acontecer contra ele. Sabe o que Elias faz? Ele sente medo. Sabe o que ele faz? Ele fica coado. Sabe o que é isso? Espírito de intimidação. É um espírito para aprisionar, é um espírito. Lembra que eu falei que o Senhor, ele tenta fazer o quê? Destruir toda a cadeia da mente? É isso que ele faz. Porque o inimigo, ele vai criar prisões na nossa mente, de modo que você fique só enxergando o quê? O problema, não a promessa. Elias tinha acabado de matar mais de 800 profetas no Monte Carmelo. E por causa de uma mulher, ele sente medo e fica coado.
Ele deixou o medo governar, quando na verdade ele tinha certeza do Deus que estava com ele. Quantas das vezes a gente entra na igreja, a gente sabe o Deus que faz milagre, mas quando é para fazer na nossa vida, a gente não crê que Ele pode fazer. A gente crê no Deus que abriu o mar vermelho, mas se precisar abrir uma porta para mim, eu não creio que Deus vai abrir. Aí eu crio fortalezas na minha mente de que, nossa, é tão difícil. Em vez de eu falar, Senhor, abre a porta que precisa ser aberta. O Senhor já abriu o mar, eu sei que o Senhor pode abrir também. A palavra diz que a chave está na mão dele, que toda porta que ele abre, ninguém fecha. Aleluia! E é isso que a gente precisa crer. Amém? Elisa havia acabado de viver uma das maiores vitórias da sua vida, mas permitiu que o medo dominasse ele. O inimigo, ele quer mudar quem nós somos em Deus. Quando Jesus está no deserto, se você for ler lá, a primeira coisa que o inimigo fala é assim, ó: se você verdadeiramente é o Filho de Deus, se você é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Amém? Ou senão, se você é Filho de Deus, se lance esse penhasco, que o Senhor vai mandar anjos ao seu favor para poder te socorrer. Você sabe por que Satanás fala isso com Jesus ali naquele deserto? Porque antes do deserto, no batismo, Jesus teve a testificação através do Espírito Santo descendo em forma corpórea sobre a sua cabeça, e foi ouvido uma voz audível que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Aí quando Jesus vai no deserto, o inimigo tenta falar com ele: não, você não é Filho de Deus, você é realmente Filho de Deus. Olha o inimigo querendo confundir os pensamentos, olha o inimigo querendo trabalhar. Você realmente é Filho de Deus? Por que você está vivendo isso? Você é Filho de Deus? Por que as suas coisas não prosperam? Você é Filho de Deus? Por que a sua família ainda não foi salva? Você é Filho de Deus? Não, por que você vive às vezes trancado dentro de um quarto em depressão e não consegue sair? O inimigo, ele vai tentar trocar e colocar na sua mente mentiras e fortalezas que não é a verdade que o Senhor tem. Amém? E às vezes a gente não percebe. Os pensamentos vêm e a gente não percebe. Se ele conseguir fazer você acreditar nas mentiras que ele tem, você vai travar batalha na sua mente todos os dias. Porque você vai começar a questionar aquilo que Deus já falou sobre você. Às vezes ele vai falar assim, ó: você não é suficiente, você não vai mudar, Deus não pode te usar mais, ou você já fracassou, você perdoou por quê? Mas Deus vai falar: você é amada, você é escolhida, você é perdoada, e eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Amém? E quando a palavra do Senhor vai dizer assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, é isso, irmãos. O que liberta não é a imposição de mãos. O que liberta não é orar e repreender o demônio ou a potestade que está sobre a sua vida. Eu posso orar, posso fazer, ele pode ir. Mas a palavra diz que quando ele sai, ele fica ao derredor. Se ele voltar e achar a casa limpa, ele traz 7 mais junto com ele. Então o que vai te libertar não é simplesmente o demônio sair. O demônio pode sair, mas ele pode voltar. O que vai te libertar é quando essas verdades que nós falamos viram a chave na nossa mente, de modo que Satanás possa não nos enganar mais. Amém? De modo que a nossa mente seja renovada, de modo que tudo aquilo que você viveu um dia não determine aquilo que você vai viver em Deus. De modo todo fracasso, toda decepção às vezes que você já passou, não determina quem você é em Deus. E o inimigo, ele vai fazer isso, ele vai tentar mudar quem nós somos. Então quando às vezes a gente fala assim, ó, eu não consigo, eu preciso dizer, né? Igual em Filipenses 4,13, eu posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá força. Quando você fala assim, Aline, eu não consigo mais, eu não tenho força, você pega e declara com a sua boca para o mundo espiritual ouvir: não, a palavra do Senhor diz que eu posso todas as coisas. Então não, Satanás, você diz que eu não consigo, mas pela palavra que o Senhor diz ao meu respeito, eu declaro que eu posso todas as coisas. Amém? Quando você vai falar assim, nossa, Aline, eu estou me sentindo tão sozinha, você vai declarar Hebreus 13:5, que diz assim: eu não o deixarei e jamais o abandonarei. Sabe quando você se sente sozinha? Quando você olhar para o lado, deixa eu te falar uma coisa: os seus filhos, o seu marido, eles não vão preencher um vazio que é só Deus que preenche.
Sabe por que você se sente sozinho às vezes? Porque você está colocando uma necessidade de afeto e carinho no outro quando deveria estar em Deus. Porque às vezes você fala assim, meu marido não é nem tão carinhoso comigo, meus filhos não estão nem aí. Aí você se sente sozinha. Começa a colocar sua expectativa em Deus. Começa a colocar aquilo que você precisa em Deus. Começa a ser preenchida por Ele, porque Ele fala assim, ó, eu não te abandonarei, amém? Eu jamais te deixarei. Então, Senhor, ainda que eu me sinta sozinha, eu sei que o Senhor está comigo. Ainda que o inimigo fale que eu não tenho ninguém, eu sei que o Senhor jamais me abandonará. Ainda que às vezes os meus me façam sentir assim, eu sei que o Senhor está aqui comigo do meu lado, amém? É isso que nós precisamos crer. Quando você pensar assim, eu não tenho valor, eu não sei fazer nada. Já viu como o inimigo tenta fazer isso nas nossas mãos? Tem uma irmã que virou para mim outro dia e falou assim, pastor, eu nem sei para que eu, nem sei qual é o meu propósito, eu nem sei para que eu sirvo, eu nem sei o que eu sei fazer. Eu falei, meu Deus. Eu falei, irmã, você só não descobriu ainda aquilo que Deus já colocou em você. Porque tudo aquilo que você precisa para cumprir o seu propósito já está aí dentro. Você está buscando às vezes no outro, ou querendo fazer o que o outro faz. Começa a orar para saber aquilo que Deus quer fazer através de você. E a palavra do Senhor vai dizer assim, Salmo 139, eu te agradeço porque me fizeste de modo especial e admirável, como o Senhor te fez. Aline, meus pais não sonharam comigo, mas você antes disso é um sonho de Deus. Aline, os meus planos, né? Talvez eu queria ter nascido numa família estruturada, eu não nasci, mas lá onde o Senhor te plantou, existe um propósito para isso, para você estar lá. E tudo que o Senhor colocou em você é necessário para você cumprir esse propósito. Amém? Traz para mim, Edilson, a cestinha que vai atrás com os pedidos para a gente ganhar tempo. Filipenses 4:6 vai dizer assim, ó, não vivam preocupados com coisa alguma. Quem fica preocupado aqui? Gente, amém? Amém. Quem fica preocupada? Hein? Preocupado com o dia de amanhã, preocupado com... Quem não fica? Mas a palavra do Senhor vai falar assim, ó, não vivam preocupados com coisa alguma. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Jesus, como é que eu não vou ficar preocupada? Aí ele fala assim, ó, em vez disso, tá lá em Filipenses 4, hein? Ó, em vez disso, em vez de vocês se preocuparem, olha o que o Senhor nos ensina. Orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradeçam por tudo que Ele já fez. Quando você está preocupado e quando você não tem um coração grato, quando você começa a procurar por aquilo que você não tem, você vai viver preocupado. Mas uma vez que você pega, deposita e entrega isso para o Senhor e já agradece aquilo que Ele já te deu, agradece aquilo que Ele já te fez um dia, agradece aquilo que você já viveu, o Senhor começa a inclinar o ouvido para você, amém? Aí olha o que fala, então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Sabe a nossa mente que precisa ser guardada? Sabe a paz que nós precisamos? A gente precisa pegar toda essa preocupação, toda essa ansiedade, apresentar a Deus e ter um coração grato. Ter um coração satisfeito por causa daquilo que você já tem. Quando meu filho sofreu um acidente de moto essa semana, a única coisa que eu sabia fazer era agradecer por ele estar vivo. Muitas pessoas falaram assim, Aline, você é louca de ter dado. Eu falei assim, se o Senhor não guardar a minha casa, em vão trabalha aquele, né? Então quem guarda a minha casa é o Senhor. Eu orei antes dele ter a moto. Nós oramos antes de entregar para Ele. Eu creio que é o Senhor que guarda. Eu creio que é permissão do Senhor. Tudo aquilo que Ele está vivendo é uma experiência com Deus, né? A gente, como é mãe, quase morre, né? Mas aí a gente pega toda essa preocupação e entrega para Ele. E começa a agradecer, Senhor, obrigado, porque poderia ter sido pior. Obrigado porque o Senhor levantou pessoas para ajudar Ele naquele momento. Obrigado porque o meu esposo estava forte, que eu estava meio balançando na hora. Mas o meu esposo estava lá firme, estava forte com o meu filho. E é assim que a gente tem que pensar. Acaso a gente sabe o dia de amanhã? Deixa eu falar, eu falei isso no culto, a gente fala muito da volta de Jesus, amém? Quando eu vi o meu filho ali, eu falei assim, Jesus podia ter voltado para o meu filho aquele dia. Eu achando que é eu que vou na frente, e Jesus podia ter voltado para o meu filho. Que controle temos nós sobre as circunstâncias da nossa vida? Nenhum, igreja.
Então a gente precisa crer, ter um coração grato em cima daquilo que o Senhor já fez por nós. Amém? Amém. Amém. Quem aprende a vencer dentro de si, consegue permanecer firme fora de si. Uma vez que você consegue permanecer firme com seus pensamentos, com a sua mente, você vai conseguir romper fora. A batalha que você vive na mente, você vai conseguir vencer. Ela vai vir, mas você vai vencer. Ela vai vir, os pensamentos vão vir, o inimigo vai vir, mas você vai conseguir romper em Cristo Jesus. Amém? Nós não dependemos disso. Hoje o Senhor, Ele quer fazer o quê? Derrubar essas fortalezas da nossa mente. Hoje Ele quer tentar derrubar e transformar a nossa mente, de modo que nós possamos ter o nosso coração grato e lembrar de declarar a palavra do Senhor. Deixa eu entregar uma chave para vocês essa noite. O mundo espiritual, ele funciona pelo poder que há na palavra. Quando o Senhor criou o mundo em Gênesis, Ele não pegou e fez, a não ser o homem. Todas as outras coisas Ele fez pelo poder da palavra. Haja luz e houve luz, haja separação e houve. Somente o homem Ele fez com as mãos. Então o mundo espiritual ele é governado pela palavra. Quando você estiver enfrentando uma batalha na sua mente, comece a declarar, já falei isso com algumas irmãs, comece a declarar a palavra de Cristo sobre aquilo que você estiver vivendo. Pastor, eu não sei o que é. Comece a pegar os versículos, às vezes, relacionados àquilo que você está enfrentando, e comece a declarar. Comece a falar alto: Senhor, é isso aqui que eu creio para a minha vida, é isso aqui que o Senhor disse. Você vai vencer em nome de Jesus. E sabe o que vai acontecer? Toda aquela mentira que a sua mente estava acreditando, a sua mente vai começar a ser renovada por Cristo. Aí quando o inimigo vier com aquela mentira, a sua mente já não vai mais acreditar, porque a sua mente está sendo renovada dia após dia. A gente não precisa esperar o final do dia chegar para poder pegar e agir. Quando de manhã vier alguma coisa querendo trazer angústia ou peso sobre a sua alma, já declara, já libera, amém? Não carrega esse fardo todo dia, não. Já libera. Eu falei que eu preciso ganhar tempo, que eu quero orar com vocês ainda. Eu pedi vocês para escreverem, Eu não sei aqui, irmãos, o que vocês escreveram, não sei nem quem escreveu. Qual que é a sua maior batalha na mente, ou qual emoção tem mais dificuldade de governar? Eu vou ler alguns, e através do Espírito Santo, aquilo que Ele direcionar, eu creio que Ele vai falar, Eu listo a necessidade dos outros acima da minha, e a minha é a minha ansiedade. Já viu como nós temos uma preocupação muito maior, às vezes, com o outro, esquecemos de nós? Aí sabe o que acontece? O que a gente costuma fazer? Nos diminuir. A gente começa já a não se preocupar mais conosco, porque o outro é mais importante. Amém? O que os outros estão vivendo, a gente começa a pegar esses pesos das outras pessoas e começa a colocar nas nossas costas. Imagine que você tem uma cruz para carregar. Aí de repente você começa a pegar a cruz do outro, o peso do outro, começa a carregar esquecendo da sua. Aí você vai viver ansiosa às vezes. Mas por quê? Porque esse peso ou aquilo que o outro precisa viver não é o que é para você às vezes carregar. Amém? Então, se você me perguntasse assim: pastor, o que eu preciso fazer? Eu preciso acreditar que antes de eu cuidar do outro, eu preciso cuidar de mim. Que para minha casa ir bem, eu preciso ir bem. Que para as outras coisas darem certo, eu preciso estar firme, eu preciso estar forte. Que muitas das vezes os outros realmente não vão estar. Às vezes os meus filhos não vão estar alicerçados ou tão firmes quanto eu. Mas eu preciso estar firme. Amém? Então, se eu ficar só preocupando com o outro e esquecendo de me fortalecer, eu vou cair, amém? Vou ficar ansiosa, vou ficar preocupada, vou ficar na correria, vou viver todas essas aflições. Então, inverta um pouquinho. Comece a olhar mais para você, a buscar sua vida com Deus, sua intimidade com Deus, e creia que através da sua vida transformada, Deus vai começar a alcançar as pessoas ao seu redor. Quando eles olham para você, eles veem uma mulher de Deus ou veem uma mulher cansada e sobrecarregada? Não, Aline, eles veem uma mulher cansada. Comece a ser uma mulher de Deus, uma mulher de pulso, uma mulher com autoridade espiritual, para você ver se as pessoas à sua volta não vão querer aquilo que o Senhor colocou em você. Amém? Outra aqui, deixa eu ver. Minha maior batalha é lidar com a raiva e lidar com a falsidade. Deixa eu falar uma coisa.
Moisés não entrou na terra prometida, amém? E ele não entrou por causa de quê? Você sabe por que ele não entrou? Por causa do temperamento dele. Porque ele era sanguíneo, amém? Deus falou para ele tocar na rocha, o que ele fez? Ele pegou e feriu, bateu. Aí Deus falou assim, olha, por causa disso, você não vai entrar na terra. Então, eu sei que a psicologia fala, né, que nós temos vários tipos de temperamento. Você pode ser fleumático, colérico, sanguíneo. Mas, para você ser uma mulher de Deus, você vai precisar morrer. Você vai precisar morrer. Aline, a minha dificuldade é com a raiva. A raiva ela vem, mas ela não pode te dominar. Aí sabe o que você precisa para poder controlar a sua raiva? Buscar um fruto do Espírito que chama domínio próprio. Mansidão, temperança. Deixa eu te falar uma coisa, você não vai conseguir controlar a raiva se você não tiver esses frutos do Espírito. Então, você não pode imaginar que o Espírito Santo vai descer em você e você vai conseguir controlar sozinha. Não vai. Então eu preciso fazer o quê? Morrer. Eu preciso, quando o outro me ofendeu, dar outra face. Eu preciso muitas vezes, em vez de cortar a orelha, eu guardar a espada. Amém. Quando você é movido pela raiva, não é que o Espírito Santo não está em você, é que você não está conseguindo governar sobre a sua raiva. Então imagine que aqui nós temos uma cadeira. Essa cadeira é um trono, amém? Essa cadeira é um trono. Você pode escolher quem vai sentar na sua cadeira, se é o Senhor ou se é as suas emoções. Então se eu sinto raiva, a raiva ela cria uma raiz no nosso coração de amargura. Então na hora eu sentir raiva, a minha vontade é explodir, minha vontade é estourar. O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar. Às vezes você vai ter que sair da situação que você está vivendo. Às vezes num momento de muita raiva, se você sabe que isso é uma fragilidade sua, você vai precisar governar como? Sair desse lugar, às vezes que está todo o conflito, entendeu? Sair, aquietar a alma, respirar, governar e ser governado pelo Espírito e não pelas suas emoções. Eu vou ler só mais um. Amém? Amém. Rejeição. Uma das coisas mais difíceis que a gente precisa lidar é a rejeição. E porque isso é uma coisa que está cravado, às vezes não é de um dia, mas é de anos. Amém? Lembra que eu falei da questão da infância? Às vezes você carrega uma rejeição durante anos, né? Anos sentindo rejeitada, anos, né, que foi, e a rejeição, ou uma paternidade ferida, ou aquilo que você vive, ela acarreta várias outras coisas. Nas próximas reuniões de mulheres eu vou ver se eu trago alguma coisa sobre isso. Então, como que você lida como que você lida com a batalha da rejeição? Colocando aquilo que eu falei, as verdades de Cristo sobre a sua vida, de quem você é em Deus, para você ter a sua identidade firmada nele. Você não é aquilo que o inimigo diz que você é quem Deus diz que você é. Amém. Você não é rejeitada, você é amada. Então, eu preciso renovar a minha mente. Para quê? Para que esse espírito de rejeição, esse sentimento de rejeição, não me governe mais. Vou pegar mais um. Amém. Amém. A batalha na mente de servir mais a Deus. A inconstância com Deus é uma das maiores batalhas que a gente vive. Sabe por quê? O inimigo, ele não vai precisar te tirar da igreja. Ele só vai precisar te esfriar. O inimigo não vai precisar te tirar. Amém? Ele vai precisar, às vezes, deixar você dentro da igreja, mais frio. Dentro da igreja, mas sem ler a palavra. Dentro da igreja, sem orar. Dentro da igreja, sem buscar. Você precisa fazer isso. Porque ele sabe que se você estiver morto espiritualmente, você não vai conseguir seguir. Se você estiver morto espiritualmente com o espírito fraco, você não vai conseguir, às vezes, entrar no Santo dos Santos, como a gente falou. Então, lembra que a palavra diz que a gente precisa resgatar o primeiro amor? A constância é uma das coisas mais difíceis a gente ter em Deus. A constância, você resistir, você permanecer. Mas uma vez que você faça, ainda sem sentido, porque o nosso culto ele não precisa ser sentimental. A palavra diz que ele tem que ser racional. Amém? Eu não preciso sentir a Deus para adorar. Eu tenho que fazer o quê? Eu preciso adorar ainda que eu não sinta. Eu não preciso ler a Bíblia para entender. Eu preciso ler a Bíblia para o meu entendimento abrir. Eu leio a Bíblia e não consigo. Lê outra versão. Pega uma versão mais
mais simples, pega uma versão de estudo, sabe? Vai buscar na palavra, porque sabe todas essas verdades que a gente aprendeu aqui nessa noite? Está tudo lá na palavra, está tudo lá. Aí eu enfrento batalhas no meu dia, todos os dias. Ali eu enfrento batalha na minha mente, eu enfrento tudo. E eu quero que o Espírito Santo desça e resolva a minha batalha. Não vai resolver. Você precisa pagar um preço. Você precisa orar, você precisa buscar o Senhor. E posso te falar uma coisa, quando você conseguir essa constância de servir a Deus, de buscar, de adorar, ainda que Ele não faça, ainda que você não sinta, né? Que é prestar esse culto a Deus. Vocês vieram aqui hoje, não é para receber não. Embora eu creia que o Senhor tem sementes para entregar para vocês. Sabe por que vocês vieram aqui? Para entregar. O culto, a palavra original do culto, se você for pegar e ler lá atrás, ela é entrega. Ela não é receber, é entrega. Então quando eu venho na igreja, eu não venho para receber, eu venho para entregar. Então essa minha dificuldade de servir a Deus, isso é um cansaço espiritual que o inimigo tem colocado nos dias atuais para poder te esfriar. Para poder dizer assim, eu posso orar a Deus lá na minha casa. E Deus vai ouvir minha oração, amém? E vai ouvir, porque a palavra diz que quando você entra no seu quarto e fecha a porta, é quando o Senhor vai falar com você. Mas a palavra do Senhor também diz que a manifestação do Senhor ocorre quando o corpo de Cristo é reunido e que Ele é o cabeça. Então você precisa estar no corpo. Você precisa estar alicerçado. Ah, pastor, eu vou vir na igreja domingo. Você come uma vez por semana? Ou você come todo dia? Você não come todo dia? É a mesma coisa com as coisas de Deus. No início você vai conseguir? Não, não vai. No início você vai ter que resistir. No início você vai travar uma batalha. Sabe por quê? Porque o inimigo vai falar assim, nossa, eu estou tão cansada. E você vai ter que ler a palavra. Mas sabe qual que é o problema? A gente quer grandes coisas, quando às vezes você pode chegar lá e ler um versículo. Daqui a pouquinho você está lendo um capítulo, daqui a pouquinho você não precisa ler muito, você precisa simplesmente manter-se constantes. Amém? Glória a Jesus. Eu prometo que vou, da próxima vez, separar um espaço maior para a gente poder pegar e trocar uma ideia sobre essas batalhas de vocês. Vou ver se eu, depois, com calma, eu leio alguns, gravo alguns áudios, alguns vídeos para compartilhar com as irmãs do grupo, né? As pessoas que nos visitam depois podem pegar, de batalhas que as irmãs enfrentam e, às vezes, o que eu posso, né? Às vezes, de uma direção do Espírito Santo, ajudar vocês. Amém? Coloque-se sobre os seus pés. Nossa, a hora correu hoje, né? Eu acho que eu falava mais umas 2 horas aqui ainda. Eita glória! Amém? Mas a gente tem... Glória a Jesus. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. A gente falou um pouquinho sobre renovação da mente, sobre nascer de novo, sobre como que nós vamos resistir, como que nós vamos vencer essas batalhas. Então eu queria agora que